Essa questão é que eu levanto. A pergunta de partida é: devemos, como cristão, devemos ou não expor os falsos profetas e suas heresias em defesa do Evangelho de Jesus Cristo? Aleluia. Primeiramente eu queria dar o 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, que diz o seguinte: pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Aleluia. Nada podemos fazer contra a verdade, mas somente pela verdade. E em Filipenses 1,16 a Bíblia também diz que nós fomos colocados aqui em defesa do Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo levanta a questão dizendo: ai de mim se não pregar o Evangelho. Se nós estamos para defender o Evangelho, então devemos defender o Evangelho com garras, assim como Deus deixa-nos exemplos na Bíblia Sagrada através dos seus santos pastores, dos santos apóstolos, mestres que pegaram a palavra de Deus. Aleluia. Então eu quero seguir consigo. Eu quero que nós abrimos, hoje quero que vamos meditar no livro de Judas. O livro de Judas é o livro antes do Apocalipse. Apóstolo Judas dedicou este livro completamente para falar do engano, dos ensinos dos falsos profetas e dos próprios falsos profetas e falsos pastores que iriam surgir. É uma advertência que é deixada à igreja, que está no livro de Judas, e vamos também combinar algumas outras passagens de apóstolo Paulo, Pedro, e também as próprias passagens, as linhas de Jesus Cristo que nos advertia acerca da vinda desses falsos profetas, para nós verificarmos se vale a pena, se temos esse direito de expor e chamar nome a estes falsos profetas que têm empregado essas heresias, presumidamente nas suas igrejas, nas suas congregações, nos seus negócios. Aleluia. Estarei a ler a Nova Versão Internacional, mas também estarei a trazer em linha a minha Bíblia, que eu uso muito, que é a Bíblia King James atualizada, Almeida atualizada, na verdade. E também poderei ler algumas passagens da Almeida revista e atualizada, ainda no meu dispositivo. Bem, eu queria começar a ler agora o livro de Judas, para nós entendermos esta passagem. Aleluia. O livro de Judas, sabemos que não tem capítulo, é apenas constituído por versículo, porque tem apenas um capítulo, na verdade é isso, né? Tem apenas um capítulo e tudo são versículos. Então, mas porque não tem outro capítulo, então considera-se Judas como um livro que tem apenas versículos. Amém? Apóstolo Judas começa logo no primeiro versículo a descrever o seguinte. Ele diz: Judas, faz a sua apresentação. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus, Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. São as saudações de Judas. Agora eu quero que prestes atenção logo no início do terceiro versículo. Judas diz assim: amados, embora estivesse muito ansioso. Eu quero que paremos aqui, não vamos continuar. Amados, embora que estivesse muito ansioso. Eu vou ler noutra versão. Vamos ler na minha versão Almeida atualizada, ou na King James atualizada, podemos chamar. Judas diz o seguinte no terceiro: amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação partilhada, que partilhamos. Ele diz: amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos. A versão que eu estou a ler diz: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos. A Bíblia em inglês diz: my dear friend, as I was doing my best to write you about the salvation we share in common. Quer dizer, quando eu me preparava para escrever para vocês, quando eu
fazia uma preparação, ansioso de escrever sobre a salvação que partilhamos. De eu escrever sobre o Evangelho de Cristo, a salvação. Quando se refere à salvação, ele está a se referir ao processo de o arrependimento das obras mortas, a cruz do Calvário, a aceitação do processo do sangue derramado, a lavagem, a expiação, a redenção, o batismo do Espírito Santo, as obras da fé, a perseverança no amor, na santidade, na justiça. É isso que Judas está a dizer. A salvação que nós partilhamos, qual é a pregação? São esses ensinos. O ensino do amor, o amor ao próximo, arrependimento das obras mortas, perseverança na fé, santidade, justiça. When I was about to write to you about the common salvation, the faith, the redemption, the cross of Calvary, the blood that was shed, Jesus Christ is the center of our life. The baptism of the Holy Spirit, the perseverance in the faith, the lasting, the strength, the power of the Holy Spirit. While I was preparing for that, depois ele diz, enquanto eu me preparava para isso, o que ele diz? Ele diz que, ainda no versículo, no mesmo versículo, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiadas aos santos. Judas está a dizer, enquanto eu preparava-me para pregar o Evangelho de Cristo, ensinar sobre a graça, sobre o amor, sobre o arrependimento das obras mortas, sobre todas as coisas que têm a ver com a salvação, a cruz do Calvário, a perseverança, o amor ao próximo, as obras da fé. Eu senti, fui compelido, fui conduzido pelo Espírito Santo, estou a usar os sinônimos para escreveres insistindo que batalhassem pela fé uma vez por toda confiada aos santos. Pela fé uma vez confiada aos santos. Por que batalha da fé? Vamos ler aqui na outra Bíblia. Dedicadamente pela fé confiada aos santos, uma vez por todas. Então estamos a ver que Judas está a dizer, enquanto eu fazia a minha preparação para escrever-vos sobre a fé, sobre a salvação que nós partilhamos, dar-vos a palavra de fortalecimento, de encorajamento, sobre Jesus Cristo, a salvação, o mundo vindouro, o juízo final, o reino que nos aguarda, o inferno. Eu fui compelido no Espírito, fui direcionado pelo Espírito para falar sobre a batalha da fé confiada aos santos. Amados irmãos, Judas está a dizer a importância da batalha da fé que tem para nós como os santos, devido àquilo que ele vai começar a descrever. E eu quero que você siga comigo. Ele começa logo no versículo 4. Inicia logo assim. Pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo. Escuta bem, Judas está a dizer que os falsos mestres, os falsos pastores que você os acolhe, ele está a dizer que esses homens estão predestinados à destruição, a sua sentença já está aí exposta há muito tempo. Infiltraram-se, ele está a dizer que estes que têm a sentença predestinada ou sentenciada há muito, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes ímpios, ponto parágrafo, ou ponto continuação,
Estes são ímpios e transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem. Amados irmãos, várias vezes eu cito a libertinagem da graça. São as palavras de Judas, na minha versão da Bíblia amplificada. Ele está a dizer que eles transformaram a graça, que é o amor a Cristo Jesus, essa salvação, o favor imerecido. Ele está a dizer que transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem. E ele diz, consequência, eu quero que você entenda, eu estou a ler e estou a parar para poder explicar. Ele diz que transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem, e eu digo, isso é consequência, porque diz, e negam Jesus Cristo. Ele está a dizer, o facto de você pregar a graça, transformar a graça em libertinagem, você está a negar a Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Versículo 5. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar que o Senhor libertou um povo do Egito. Por que Judas está a vos dar exemplo de libertação do povo do Egito? É que eu várias vezes tenho dito, amados, quem acompanha os ensinos que eu tenho aqui partilhado com vocês. Judas está a dizer, o exemplo que nós temos que olhar, alegoricamente, temos que olhar a salvação que Deus fez no Egito. Aquela é a alegoria que nós devemos, aquela ponta para nós observarmos. E ele diz, um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Isso implica dizer que todos nós que estamos hoje nesse caminho da salvação, dizendo que queremos, seguimos a Deus, andamos pelas igrejas e religiões, todos nós, então dizer que esse é um povo que ele separou. Mas, no entanto, ele irá destruir os que não creram. Quer dizer, os que se desviaram. Como você se desvia? Os versículos anteriores, ele já falou. Ele disse que seguem estes pregadores, estes falsos pregadores, este falso ensino que são dados. A libertinagem da graça. Versículo a seguir. E aos anjos, ele dá o exemplo também dos anjos. Diz, aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada e os têm guardado em trevas, preso com correntes eternas para o juízo do grande dia. Diz também que os anjos que estão em condenação. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra, a cidade ao redor, entregaram-se à imoralidade, a relações sexuais antinaturais. Estes, sob castigo do fogo eterno, eles servem de exemplo. Quer dizer que isto são os exemplos que estamos a apresentar. Da mesma forma, este sonhador contaminaram seus próprios corpos, rejeitaram as autoridades e difamam os seres celestiais. Está a dizer que esses sonhadores quem são? São os falsos profetas. Não é o falso profeta que conta sonhos. Não é o falso profeta que prega mediante sonho. Eu estou a ver, eu vi, deixei de ver. Eu estou na tua casa, eu estou. Está a dizer, estes sonhadores contaminaram seus próprios corpos. Como assim? A contaminação dos corpos que Deus está aqui a apontar é os espíritos imundos que moram no falso profeta, que moram no falso mestre, que moram nesse pregador do coxo da teologia da prosperidade. Os demônios, ao morarem ali, contaminaram o corpo desses indivíduos. Ele depois diz, rejeitam a autoridade e difamam seres celestiais. Por que difamam? Eles rejeitam a autoridade de quê? Do Espírito Santo e difamam a autoridade. Qual é a difamação da autoridade? Quando eles dizem, anjo, vai, anjo, ou Gabriel veio, Jesus Cristo. Quando eles usam estas todas altimanhas, essas histórias, essas invenções que eles criam nas suas próprias mentes, para transmitirem, para poder seduzir-os a vocês. Está a dizer que estão a difamar autoridades. Porque não está aí nenhuma autoridade com que ele vai falar. Porque anjo vem, faz, anjo toca, anjo, anjo. É exatamente isso que ele está a se referir. Aleluia. E aos anjos, aleluia, perdão, fugi um bocadinho aqui. Sodoma e Gomorra, exemplo, o próprio rejeitaram a autoridade, difamam os seres celestiais. Aleluia. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusações injuriosas contra ele, mas disse, o Senhor te repreenderá. Ele está a dizer
que Arcanjo Miguel não usou da própria autoridade para dizer eu faço, eu te comando, ou usar qualquer palavra, mas ele diz o Senhor, Arcanjo Miguel, que é o príncipe de Deus, com uma autoridade de um anjo muito poderoso diante do Senhor, ele disse ao diabo, o Senhor te repreenda. Aleluia. Todavia, estes tais difamam tudo que não entendem, as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. É o exemplo que você vê deste falso profeta do Nicolado, que diz que tem um anjo, Rodolfo Benjamin, Rodolfo, sei lá o que. Ele está a dizer que o que ele está a trazer, essas coisas que ele vem ensinar, são um instinto de animais irracionais. Quer dizer que não tem Espírito Santo aí. Ele está a usar isso como coisas da carne. São ensinamentos vãos. Vãos. Aleluia. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro. Caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Está a dar outras alegorias, outros exemplos de qual é o caminho que esses falsos profetas, na verdade, estão a seguir. Esses homens são rochas submersas nas festas nas festas de fraternidade de vocês. Isso quer dizer que eles são tropeço quando aparecem no vosso meio. Amém? Fraternidade de vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Quer dizer, eles não são dignos de estar sentados conosco. Aleluia. São pastores que só cuidam de si mesmos, não importa que ele seja. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Quer dizer, estás a ver aquela ameaça de temporal, tipo vai chover, mas não chove. São exatamente eles, que parecem ser alguma coisa, mas não são. É isso que a Bíblia está a dizer. Árvores de outono ou árvores secas. Já viram como é que a árvore de outono fica? Toda seca, fica avermelhada, seca. Já não tem mais nada para dar, porque só daqui à próxima estação. Amém? Sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Oh! Arrancadas pela raiz, 2 vezes mortas. Quer dizer, um falso profeta, um falso mestre, não tem absolutamente nada de bom para dar de Cristo. Aleluia. Porque aquilo que eu já ensino como é que digo então? Oh meu Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo faz com que Deus o abandone, né? A blasfêmia, quer dizer, é mesmo, na verdade, torna-se a oposição, a resistência, e Deus o abandona. Então os espíritos do mundo é que passam a morar ali. São os espíritos religiosos que vêm ensinar uma certa religião, vêm ensinar uma certa palavra, tudo manipulação. Aleluia. Oh Jesus. E ele continua e diz assim, são ondas brávias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Quer dizer, tudo que eles estão a falar, são os seus próprios atos vergonhosos que eles estão a fazer confissão. Estrelas errantes, quer dizer, oh Jesus, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. O falso profeta, seja ele, escutem bem que eu vou dizer, seja ele Tony Calado, seja ele João Rodrigo, seja ele Marcelino, seja ele falsos pastores como Ismael, Rosário Neto, o próprio, como é que o outro falso profeta, Eliseu Agostinho, todos esses que eu estou a citar, que são apenas eles e os seus derivados, porque existem outros derivados que eu não citei e não conheço, todos esses, ele está a dizer, as quais estão reservadas às mais densas trevas, eles serão lançados no abismo. Serão lançados no abismo. Aleluia. A condenação deles é trevas para sempre. Eu desafio, aleluia igreja, eu desafio, vou lançar esse desafio aqui. Enquanto eu estiver vivo, eu desafio ver um falso profeta, um falso mestre se arrepender das suas obras e vir diante do Senhor.
Por mais que vocês abandonem, expõem, porque a exposição vão continuar, vão expor deles, vão falar deles, eu desafio ver um falso profeta se arrepender. Eles jamais se arrependerão, porque a Bíblia diz que eles, na verdade, cometeram um pecado de morte, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia é consequência do que eles antes cometeram, que é a resistência, fugiram a Deus e começaram a pregar o evangelho distorcido, que lhes foi entregue pelo pai deles, o inimigo Satanás. Aleluia. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Ele diz: vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos. Está falando a vinda do Senhor. Aleluia. Para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram, impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Escuta uma coisa, quando a Bíblia cita ímpios, ímpios estão incluídos até aqueles que se diziam ser santos, ser cristãos, que andam no caminho da perversão. Estão inclusos com os ímpios. Aleluia. Essas pessoas vivem queixando e são descontentes com a sua sorte. Seguem os seus próprios desejos impuros. Quer dizer, os que lhes conduz, recorda que eu digo sempre aqui também, que são os intentos de seus corações. Aleluia. Ele diz que eles seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Quer dizer, eles levam, conduzem, seduzem os outros também por interesse. Quer dizer, há interesse. Quando o falso profeta aproxima-se a alguém, quando sabe que essa pessoa tem posse, tem algum dinheiro, vai trazer algum benefício carnal para ele, dinheiro. Está a entender? Eles, então, seduzem essas pessoas, levam essa pessoa no mesmo caminho com eles, por interesse. Aleluia. Todavia, amado, lembrem-se que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam: a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. O que nós estamos a ver, essas igrejas que estão ali, elas apenas estão a seguir os seus desejos de impiedade. É a vontade deles. Por isso é que você nota a exceção de pessoa. Por isso é que você nota que o pobre, coitado, é menosprezado. Assim como Jesus Cristo, quando veio, disse que vão à casa das ovelhas desgarradas do povo de Israel. Estas ovelhas desgarradas do povo de Israel, da casa de Israel, eram as ovelhas que não estavam a contribuir no templo, não tinham dinheiro para dar, não tinham nada para dar, coitado, eram pobres e se sentiam tão mal e foram escorraçadas praticamente todo o tempo. Então eles passaram a ficar em casa e Jesus veio, exatamente começou primeiramente a visitar a casa destas ovelhas desgarradas de Israel. Que os sacerdotes, os escribas, pela sua religião corrompida, não haviam tomado cuidado delas. Aleluia! Aleluia! Então ele diz assim: esses são os que causam divisões entre vocês. Então não estamos divididos hoje. Embora que os falsos profetas dizem que a divisão somos nós é que estamos a causar a divisão, mas não é verdade. A divisão que há na igreja é por causa dos falsos profetas, dos falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinos, suas heresias, apostasias que eles ensinam. O desvio da fé. Então esses causam divisões entre vós, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Quer dizer, eles seguem o desejo dos seus próprios corações, quando fala alma, corações, e eles não têm o Espírito Santo, esses homens. Sabe que Satanás sabe muito bem mascarar como se fosse o Espírito Santo, porque ele consegue se transformar em anjo de luz. E ele também faz, ele também faz aquela manipulação como se fosse o Espírito Santo. E é isso que tem no falso profeta, falso mestre, seja todos que eu citei aqui e mais ainda. Aleluia? Aleluia. Oh Jesus de Nazaré. Estes são os causam divisões, não têm espírito. Então, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé. Agora ele aqui aconselha: amados, por tudo isso que eu vos ensinei, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé vocês, tendo orando no Espírito Santo, orando no Espírito Santo, orar na vontade, submeter a Deus, para que as coisas possam, realmente que Deus possa conduzir segundo o seu propósito, a sua vontade.
Tenham compaixão daqueles que duvidam. Muito interessante isso. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Por isso eu nunca vou me chatear com a dúvida dos membros, com a dúvida daqueles que ainda estão nessas congregações. Por isso eu poupo em dizer assim: dentro das congregações dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos pastores, tem ovelhas de Cristo, elas estão lá. Tem umas que são mesmo ovelhas do diabo, os falsos crentes, mas tem ovelhas do Cristo neste meio. Então nós devemos ter compaixão com aqueles que ainda duvidam. Então, como nós não somos o Deus que podemos identificar e julgar, então nós temos compaixão com todas elas, até que muitas delas começam a se arrepender e voltar a entregar-se ao caminho do Senhor. Aleluia. A outros, salvem-nos arrebatando-os do fogo. Quer dizer, temos que pregar arrebatando essas pessoas do fogo. Seja bem-vindo à verdade, seja bem-vindo à palavra de Deus, seja bem-vindo à meditação da palavra do Senhor. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Então temos que ter essa misericórdia e temor, e devemos odiar todo sentimento que é carnal, toda vontade carnal em nós. Aleluia. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder, autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes dos tempos, agora, para todo sempre. Amém. Então, o livro de Judas preparava para escrever esse livro, para falar sobre falar sobre a salvação, o arrependimento das obras mortas, a espia do pecado, o carvalho, para falar da perseverança na fé, dos dons do Espírito, para falar o amor ao próximo, a convivência com os amados, o perdão do pecado entre uns e outros, falar da glória vindoura de Cristo, falar também do juízo final, do inferno, do que está para vir, apelando a essa salvação. Mas ele diz que foi impelido pelo Espírito. Eu estou a dizer pelo Espírito, porque nós sabemos que a Bíblia Sagrada, os apóstolos eram conduzidos pelo Espírito Santo. Ele diz que foi impelido, foi levado para escrever, para falar sobre a batalha da fé. Então aqui está um grande segredo. A batalha da nossa fé é pregarmos contra o engano, fazemos exposição do engano, da mentira, do falso evangelho, e ainda citar o nome desses indivíduos, das suas congregações e as suas heresias enganadoras que têm pregado. Nós devemos fazer isso sempre. Para quê? Para que as ovelhas, escutem bem, as ovelhas de Cristo predestinadas, aquelas que o Senhor os selecionou, os guardou, os resgatou com seu sangue, possam realmente despertar da mentira e seguir a verdade. Aleluia. Então aqui terminamos essa parte de Judas que tocou-me bastante essa manhã ao meditar, e não consegui manter isso comigo. E para confirmar ainda as escrituras, vamos ver também que vou ler também o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo, vamos começar do versículo 17, aonde Paulo também usa a mesma linhagem, na verdade, para falar sobre os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores queriam se levantar. Tantos queriam infiltrar-se na congregação. Quando falamos infiltrados, são aqueles que aparecem tipo paraquedistas dentro da igreja, da congregação dos santos. E depois dizer também que no meio da própria igreja se levantariam pessoas que já eram da verdade para pregarem um falso evangelho, para desviar as ovelhas, atraírem para ele mesmo, porque o objetivo dos falsos pastores é a fama, é o dinheiro, é os deleites da carne. Ele quer comprar uma casa, quer viver como rico, mas à custa de pervertendo a fé. É que eu muitas vezes digo, há tanta coisa no mundo. Eu respeito o mundano até que rouba, o mundano que é corrupto. Respeito mais a esse indivíduo do que ao indivíduo que pegou no Evangelho e fez do Evangelho a fonte de rendimento. O Evangelho é sangue, é vida. Ninguém pode brincar com o Evangelho. Ninguém pode brincar com o Evangelho. O indivíduo que rouba, que desvia, é corrupto,
gatuno, malfeitor, ele pode se arrepender e voltar a Jesus. Mas quem pregar o falso evangelho, quem se opor contra Cristo, este jamais terá perdão, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Por quê? Porque ele blasfemou contra o Espírito Santo. A blasfêmia é o que ele vai expor, é o que ele... Os seus ensinos são blasfêmia contra o Espírito Santo. Por causa de quê? Por causa da rejeição que já está nele. Aleluia. Então vamos ler o livro de Atos, capítulo 20, versículo 17 até 35, para nós darmos aqui mais alguns inputs. A Bíblia diz que de Mileto Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele chamou para que viessem reunir com ela. O apóstolo chama. Então, quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês. Está daqui o seu testemunho. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Quer dizer, vocês conhecem a minha vida. Vocês têm observado, têm acompanhado. Servi ao Senhor com toda a humildade. Ele disse: fui humilde em servir ao Senhor. E com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Quer dizer, ele foi sendo perseguido pelos religiosos, pela religião judaica. Os judeus continuaram a perseguir Paulo. E ele diz: com lágrima, ele serviu a Deus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto aos judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, compelido pelo Espírito, ele diz, compelido pelo Espírito, quer dizer que eu estou sendo persuadido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém sem saber o que acontecerá ali. Paulo não sabia, não tinha certeza do que iria acontecer, como os falsos profetas tentam fazer. O outro, infelizmente, perdeu a sua vida, morreu, sem se converter a Cristo, sem buscar a Jesus, tipo Jorge, e não conseguiu profetizar e dizer que amanhã vou partir. Ou vem aqui, vou partir hoje. Amém? Mas a vida dos outros passava a vida de adivinhar. Por quê? Isso quer dizer que não é Satanás que mata, não é Satanás que tira a vida. A vida depende de Deus. Por isso Deus deu aquele exemplo do homem que encheu os seus celeiros e disse: oh, a minha alma vai descansar, tenho muito, porque estou abastado. E Deus disse: tolo, nesta noite eu demandarei a sua alma de ti. Aleluia. Amém. Então vamos. Vocês sabem que não deixei de pregar nada que não fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, e que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido no Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que irá me acontecer. Senão em todas as cidades, o Espírito Santo avisa que prisões e sofrimento me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim, se tão somente poder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro: hoje estou inocente do sangue de todos. Amados irmãos, você que costuma muitas vezes ouvir o vídeo, talvez ouves a mim, talvez a um outro pregador, que esteja a pregar a palavra da verdade, saiba de uma coisa: cada vez que nós transmitimos o Evangelho da verdade, e você continua na sua vida prosmíscua, não muda, é cristão, não foge das falsas doutrinas, do falso ensino, não vem buscar o Evangelho da verdade, não se arrepende das obras mortas para seguir a Deus, saiba de uma coisa: que o teu sangue nós estamos livres do teu sangue sobre a nossa cabeça. Porque ao falso profeta, ao falso mestre, a todos aqueles que estão a ensinar o Evangelho da mentira, lhes será cobrada a vossas vidas, mas vocês mesmos também serão condenados. Porque a salvação é individual. E quando Paulo usa essa passagem, ele está a ler, na verdade, está a se basear no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, que diz que o atalaia lhe é enviado para pregar a verdade. Mas se ele não pregar e avisar aquele que está para morrer, quer dizer, aquele que está na condenação, então o sangue ele será condenado, mas o sangue também será cobrado da cabeça do atalaia. Mas se o atalaia pregar e ele resistir, então o sangue não será demandado da cabeça do atalaia, mas ele próprio morrerá no seu próprio pecado. Então uma coisa eu digo:
Nós pregamos a verdade. Você ouve, ignora, diz, não quer, não sei. Mas de uma coisa saibas, a tua condenação será por si mesmo. Nós não, eu como pregador e quem você talvez ouviu, não teremos o teu sangue sobre a nossa cabeça. Estamos livres desse pecado. Estamos livres dessa responsabilidade. Porque o que temos feito até agora, tiramos tempo, para pregar a verdade. Transmitir o evangelho da verdade. E você não escuta, você prefere continuar a ouvir os falsos profetas, falsos mestres. Isso é uma questão tua. Mas o teu sangue, nós estamos livres. Aleluia. Pois não deixei de proclamar-vos a vontade de Deus, que é o evangelho. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Então tenhas cuidado. Nós temos que ter temor quando temos o povo de Deus conosco. Porque esse povo, Deus é que comprou com seu sangue. Tá bem, amados? Deus comprou-te com seu próprio sangue. Eu não devo manipular, o pastor não deve manipular as ovelhas. As ovelhas são de Cristo e Cristo mesmo é o seu Pai. E o Cristo é você que é pregador ou o bispo que está a pregar o pastor. Também és ovelha de Cristo. Mas simplesmente o Senhor te comissionou uma responsabilidade. Fala dela sobre mim. Fala a essas ovelhas sobre a minha verdade. Fala de mim. Glorifica o meu nome com ela. Ensina-nos a seguir-me. É exatamente isso que Deus mandou. Esse é o meu comissionamento. Falar de Jesus para que tu conheças Jesus. O Jesus que eu conheço, o que você conhece. Mas nunca seguires a mim. Aleluia. Sei que... Agora aqui estamos a entrar no aspecto muito importante que o apóstolo Paulo chama a atenção. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Lobos ferozes iriam penetrar, quer dizer, alguns iriam dissimuladamente aquilo que o Pedro diz. Entrariam no meio da congregação, como muitos falsos pastores entraram, muitos falsos mestres. Há uns que ninguém sabe de onde é que eles vieram, de como é que eles começaram a sua vida, que dizem ser cristã. E penetraram no meio da congregação, se transformaram em pastores, profetas. E hoje eles pregam o que pregam, ensinam a mentira. São lobos devoradores. Agora... E dentre vós mesmos, o apóstolo Paulo diz, e dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Quer dizer, ok, haverá indivíduos que vão penetrar, que vão vir de fora, uns sairão do judaísmo e vão trazer, e depois vimos no livro de Gálatas, aquelas situações das pregações que esses homens que entraram no judaísmo, fingiram se converter ao cristianismo e começaram a pregar. Vão aparecer também pessoas que saem, seja do mundo, como de falsas religiões e dissimulam ser crentes, ser fiéis ao reino e depois pregam outro evangelho. Mas, no entanto, Paulo também está a dizer, dentre vós mesmos, aqui, entre vocês que se dizem ser santos, uns se vão levantar para atraírem, para poderem seduzir pessoas que sejam seguidores deles. Isto acontece em vários lugares. Amém? Homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos para si mesmos. Por isso vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de usar a diretriz. Quer dizer, Paulo passou 3 anos pregando contra as falsas doutrinas, pregando contra o falso evangelho, ensinando que não devem seguir o falso evangelho, advertindo sobre as altimanhas dos falsos profetas, o que é que eles iriam fazer. 3 anos Paulo esteve a pregar. Eu não cessei de vos advertir. A cada um de vocês disso, dia e noite, com lágrimas. Aleluia. Paulo não cessou de pregar disso dia e noite, com lágrimas, advertindo sobre a entrada dos falsos pastores, falsos mestres, falsos ensinos, falsas heresias. Agora eu entrego a Deus, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça. Quer dizer, agora eu estava a fazer uma declaração livrando-se da responsabilidade e da missão que ele já cumpriu. Ele já entrega a missão e diz assim, eu vos entrego a Deus e a palavra da sua graça, que os ensino que eu vos dei, que pode edificá-los e dar-los herança entre todos os que são santificados. Quer dizer, o ensino, Deus e o seu ensino, a sua palavra, te podem edificar para vocês pertencerem à nação ou a esta herança dos santos, dos que são santificados. Depois ele toca num aspecto importante que eu gostaria que você prestasse atenção. Paulo diz, não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Quer dizer, eu não estive nas melhores condições que muitos daqui da congregação.
Mas, no entanto, eu jamais desejei ter o que os irmãos têm. Quer dizer, havia pessoas que tinham posse naquela igreja. Havia pessoas que tinham posse naquela congregação. E escuta bem, quando falo igreja, não é sinagoga, não é templo, não é lugar construído. É casa em casa, que o apóstolo Paulo está a dizer. Casa em casa, porque ele logo no princípio falou que eu passei de casa em casa. O ensino era feito em comunidades familiares. Aleluia? Vocês mesmos, ele de repente agora vai dizer o porquê que ele não cobiçou. Ele diz que vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e dos meus companheiros. Quer dizer, eu trabalhei para poder sustentar a mim e os meus companheiros durante o tempo que estávamos aqui. Não dependemos de vocês. Não para ele nas outras epístolas ele fala o porquê dessa atitude. Ele diz que para não ofuscar o evangelho, para que o evangelho não ficasse ofuscado. Porque ele, como apóstolo, como pastor, tinha direito de darem uma casa para ficar, uma moradia, e lhe darem um sustento de alimentação para ele. Isso era o básico que o servo podia ter. Mas ele nem isso queria aceitar, Paulo. Preferia trabalhar e pagar a sua própria hospedagem e pagar alimento de todos que estavam com ele. Aleluia. Oh, e de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando-se as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que receber. Quer dizer, Paulo dedicou-se a trabalhar, a sustentar os seus e ainda a doar para os necessitados. Apóstolo Paulo. O que implica que isso, quer dizer, que ele termina com esta palavra. Quer dizer, maior é dar, a felicidade é dar do que receber. Quer dizer, ele deu-se, doou-se para a obra, trabalhou para sustentar e os seus companheiros e também ajudou a surtir a necessidade dos que tinham necessidade. É esse o evangelho que você está a ver por aí? É esse o evangelho que você está a ver aí? É isso que os pastores estão a pregar? Qual foi a primeira motivação de esses indivíduos que se dizem ser pastores, lhes levou a ser pastor? Não será porque ele viu uma comunidade que tinha financeiramente estava bem, ou porque viu o anterior pastor dele também era outro corrupto e ele agora quer fazer a mesma coisa? Será que eles servem por vontade? Será que eles servem por gemer pelas almas, porque têm amor, porque querem realmente que o evangelho do Senhor se cumpra e que sejam salvos aqueles que estavam para ir para a perdição? Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles não querem isso. O que eles querem é realmente os deleites da carne, aquilo que Paulo descreveu. A vontade deles é isso. Senhor Jesus nos adverte sobre falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas. Em Mateus 7. E ele diz que, antes disso, nos versículos anteriores, ele diz que, acredito que no 14:13, ele fala do caminho largo que iriam trazer. Que eles iriam trazer um caminho largo. Os ensinos onde... O caminho largo significa que é algo de aceitação. É onde você vê as igrejas cheias. Onde todo mundo vai, igrejas super mega church que chamam. Onde todo mundo se aglomera pela vontade de ouvir aquilo que satisfaz a coceira dos seus ouvidos. Mas não tem nada a ver com a verdade do evangelho. Amém? Aleluia, igreja. É exatamente isso que Paulo está... aliás, Jesus ensinou. Diz, fujam desse caminho, sigam o caminho estreito. O caminho estreito é o caminho da verdade. É onde o evangelho, quando te é pregado, é uma facada no teu coração. Cada dia que você vai a um culto, é uma facada no coração. Cada dia que você ouve a mensagem, é uma facada no coração, até tirar aqueles podres todos que estão em ti. Você era prosmíscuo, ainda dizia que era cristão e a igreja, mas roubava no trabalho, fazia negócios escuros, você fazia todas as coisas. Mas cada vez que te pregam a verdade, o coração rasga. Então você não tem conforto aí. Só vai começar a se sentir confortável quando você começar a abandonar aos poucos todas as coisas erradas. Sair da promiscuidade, da mentira, do adultério, da falsidade, da corrupção, do engano. Todas as coisas, quando você começar a abandonar, aí começarás a ter alegria na verdade de Deus. E também vais ir pregar aos outros. Mas enquanto isso faz confusão, então você procura uma igreja, um lugar, um templo, onde tem os falsos mestres. Porque Deus é que enviou, lembre-se disso, Deus é que enviou
enviou esses homens, permitiu, autorizou que esses homens pregassem a mentira, porque vocês rejeitam a verdade, vocês não amam Jesus, vocês odeiam Jesus, vocês têm o pavor, o horror do Senhor Jesus, vocês nem gostam de ouvir a palavra dele, vocês gostam de ouvir aquilo que esses mestres estão a dar, porque você odeia Cristo, você detesta Jesus Cristo, você tem ódio de Cristo. Se você pudesse matar Jesus, você também assassinaria Jesus. Se você pudesse matar Jesus, você mataria Jesus Cristo. Se Jesus Cristo, no seu advento, no propósito eterno, ele pudesse voltar agora para testar essa humanidade, se verdadeiramente aqueles é que foram só maus, Jesus já seria assassinado no terceiro ou no quarto dia. Jesus nem teria tempo de ver, porque vocês matavam-lhe. E vocês e a congregação dos falsos profetas, falsos mestres, sairiam para ir matar Jesus. Vocês iriam matar Jesus. Lembre-se que eu digo sempre, o sistema político não é que vai matar, não é que vai perseguir a igreja de Deus. Recorde-se, lembre-se sempre disso que eu estou a dizer. Quem vai perseguir a igreja de Cristo, os santos fiéis, quando falo igreja não estou a falar de templo, denominações religiosas, denominações cristãs religiosas e religiões, eu estou a falar dos santos que servem a Cristo, mesmo aqueles até que estão dentro de alguma denominação, mas ele é fiel a Deus e até conhece a verdade, mas talvez ainda não se libertou. Mas estou a falar deste povo santo e aqueles, principalmente, os que saíram da Babilônia, deste império religioso, estão a seguir a Jesus Cristo hoje e continuam fiéis a Ele. Estes serão mortos. E tanto que as tuas testemunhas que a Bíblia descreve no livro do Apocalipse serão mortos pelo sistema religioso universal criado. Escuta outra vez. O sistema religioso universal, a religião universal que vai dominar o mundo, ela vai nascer das religiões pagãs, vai ter cabeça judaísmo, e todas as religiões cristãs denominacionais vão cair dentro dela. Elas terão um único propósito, será o ecumenismo religioso. E elas terão um único propósito de quê? No final, adorarem a besta, porque a besta depois vem e se põe no meio, no centro dela e pede adoração através do falso profeta. Porque o falso profeta já fazia parte dessa religião. Ele é que vai endossar o anticristo. O anticristo vem e se torna o Deus dessa religião e pede adoração. Nesta fase que olhamos biblicamente, vimos que a igreja, o povo santo, há alguns pastores que eu digo que ainda existem pastores a pregar a verdade, de igrejas que vocês nem conhecem, nem ouvem falar, coitados, são tidos como escorias do mundo, vocês os menosprezam, os desrespeitam, porque a pobreza, a humildade e todas essas coisas param sobre esses homens. E vocês é o suficiente para não darem sequer ouvidos a eles. E estes, quando verem esse ecumenismo religioso a ser formado e as ovelhas de Cristo separadas por vários lugares, elas abandonarão as igrejas, os locais onde adoram e vão seguir a Deus em espírito e em verdade, e esses pastores que eu estou a dizer, que ainda pregam a verdade, muitos deles vão abandonar até suas denominações e congregações, entregarão isto, mas vão fugir por causa da verdade, porque eles vão dar conta que a instituição estava lá aprisionar, ele foge da instituição, então ele agora vai prosseguir pregando a verdade, e muitos destes, de nós, seremos mortos, mas não vão morrer todos. Vão morrer aqueles que Deus predestinou para serem martírios de Cristo. Quem vai perseguir? São os falsos pastores. Esses falsos pastores serão os grandes mestres da religião universal. Eles serão os grandes braços direitos do anticristo, porque tudo que eles vêm vos dar até agora é o mesmo que o anticristo vai trazer. Quando o anticristo surgir, a religião universal vai ser, o slogan será paz, harmonia, prosperidade para todos, para todas as nações. E todas as nações vão se ajoelhar a isso. É o mesmo evangelho da prosperidade que você já tem ouvido. Você já está se preparado há bastante tempo para aceitar essa religião universal, amados. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Então, oremos, continuamos a orar. Você que conhece a verdade, ainda está aprisionado em alguma religião, continua a orar a Deus. Deus sabe como te vai resgatar.
Mas há uns que já sabem demais, já têm conhecimento suficiente, que agora precisam quer dizer, tem que ter atitude. Precisa de reagir a isso. Não tem mais que esperar por Deus. Amém? Então, apóstolo João nos adverte para não crermos em todos os espíritos, mas examinamos o espírito para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Já na altura de João, os falsos profetas nunca pararam, nunca cessaram de existir. Muitos de vocês estão a ler livros de muitos que vocês estão a ler, que dizem que foram grandes homens de Deus. Só Deus é que sabe, o juízo final é que vamos saber. Mas muitos deles foram falsos profetas. E vocês leem, porque a religião nos enganou, disse que não, aquele foi um grande homem de Deus, o fulano. Porque T.B. Joshua, recorda-se bem, T.B. Joshua, muitos estão divididos por causa do falso evangelho, muitos estão divididos a dizer que ele é homem de Deus. As gerações vidoras, vai aparecer uma geração que vai adorar o T.B. Joshua na mesma. Vão dizer que houve um grande homem de Deus que surgiu com grandes feitos tipo Jesus. Mas ele é um falso profeta. Para quem está vivendo nessa era, a desconstruir, sabe como é um falso profeta? William Marion Branham era falso profeta. Entende? E muitas igrejas ainda fazem referência de William Marion Branham e dizem que ele fez profecias que... Esta é a mentira que estamos a viver, amados. Aleluia. Então, eu disse 1 João 4.1, examinai os espíritos. 1 Timóteo 4.1. Aleluia. Muitos, a Bíblia diz assim, os espíritos, o Espírito diz claramente, o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. É o que está a acontecer hoje. As pessoas estavam em igrejas sãs, igrejas que ainda preservavam com o evangelho da verdade. O que é que eles foram? Foram seguir o falso profeta, porque ali estão adivinhações, ali estão a prometer profecias de bom trabalho, bom emprego. Abandonaram a fé. E seguirão espíritos enganadores, doutrinas de demônios. E seguirão espíritos de engano e doutrinas de demônios. Os ensinos que eles dão é de demônio. A água que dão, as coisas que os elementos que eles tentam vos dar para fazer e deixar de fazer, são de engano. Doutrinas do diabo. É o diabo que está a ensinar aquilo. Aleluia. 2 Coríntios 11, 13 até 15 diz assim: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Marcelino é um falso apóstolo, falso profeta. Esse irmão está possesso. Eu só digo, espero que ele ainda não tenha atingido a resistência que Deus o abandona. Mas o que ele está a preferir já é afronta a Deus. E é assim que começa, e vai de mal a pior. Amém? Falsos apóstolos. Amém? Isto não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Quer dizer, Satanás se disfarça em anjo de luz. É o anjo de luz. Esse anjo de luz que aparece aos falsos profetas Doni Calado, João Rodrigues, Eliseu Agostinho, sei lá, Caumbas, e depois já aparecem nesses pastores como Ismael Sebastião, a Rosário Neto, todos essa mancheia, essas catedrais e centros que estão, eles estão sob domínio do anjo de luz, do falso Cristo. Este é que está a destruir, e ele vem e instrui como se fosse o Espírito da verdade. Eles estão sob esse engano, amados. Eles estão a viver isso. Os sonhos, as visões, todos direcionados com falso espírito. O diabo é que está a dar, é o diabo que está a conduzir esses ministérios, essas casas que eles criaram. Aleluia. Ele diz que não é de admirar. Então depois no versículo seguinte diz: portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. Claro, não pode ser surpresa que esses tais pastores que se dizem ser pastor e profeta que se dizem ser profeta, eles fingem ser pessoas de luz. Amém? O fim deles será o que as suas ações merecem. Quer dizer, o fim deles será, quer dizer, Deus vai julgá-lo conforme as suas ações, conforme o que eles têm feito. Eles fingem ser homens de Deus, homens de oração, escondem todas as coisas que eles fazem oculto. Por quê? Porque eles querem parecer a vocês santos e pedem adoração, pedem tudo, por causa do espírito do engano, amados irmãos. É exatamente isso que eles estão a viver. Então, é isso, amados. É isso.
Ainda vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 até 9. Diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Estou a falar sempre dos falsos ensinos, dos falsos mestres. Tempos terríveis. Os homens serão egoístas. O egoísmo. Egoísmo. Eles estão centrados neles, não vês? Que eles querem ser o centro de tudo. Avarentos. Amor ao dinheiro. Presunçosos. Com predições, inventam coisas, dizem coisas. Arrogantes. Aquela arrogância, aquela soberba. Blasfêmios. Blasfêmios. Proferir contra Deus. Desobediente aos pais. Quer dizer, eles já não seguem o ensinamento da verdade. Ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Eles amam mais os prazeres da carne do que Deus. Tendo aparência de piedade, exatamente, outra vez vou repetir aqui em Timóteo. Aparência de piedade, quer dizer, não parece ele santo. Não vês que o falso mestre parece santo? Você olha para ele, qual é a diferença entre nós que estamos na fé, o cristão que segue e o falso? Não, eles parecem santos. Não, amado, o Senhor te abençoa em nome de Jesus. Santo, eu oro em nome de Deus. Mas se Deus te leva no Espírito para ver Ele na sua vida real, você não vai acreditar. Aleluia. Aquilo é a aparência de piedade que eles utilizam. Muitos até se utilizam de fazer doações, criam ONGs, vão doar, constroem orfanato, fazem todo tipo de coisa, doam comida. Não é mal, que continuem a fazer mesmo isso. Faz parte de todo ser humano, todos nós temos que ser parte. Os mundanos também fazem, eles também têm que fazer. Mas eles fazem isso, não por amor, o que eles estão a fazer, eles fazem aquilo para manutenção da sua imagem. Para elevar a sua pessoa, para ser conhecido, a fama, para que as pessoas deem mais crédito que eles ainda são mesmo. Como é que ele não é homem de Deus, é falso profeta? Se ele doa, não. Os mundanos também doam, e doam muito mais. Bill Gates não está a doar aí. Não é o homem que doava a vacina, ou doa a vacina, o maior financiador da vacina no mundo todo. Não está ele. Vem o que ele faz. É por amor? Deus abençoe. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afastam-se deles. Está a dizer, fuja desses homens, fuja dos falsos profetas, fuja desses homens. São estes, ele diz, agora está a dizer, como é que são esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinha subcarregada de pecado. Olha só para a particularidade que Deus... Há 2000 anos atrás, mais ou menos 2010 por aí anos atrás, o apóstolo já está nos a dizer, mulherzinha subcarregada de pecado. Olha para a igreja dos falsos profetas. Quem está lá, quem predomina a igreja dos falsos mestres, onde se ensina as falsas doutrinas? Do falso pastor. Quem é que domina essas igrejas? Mulheres. Diz mulherzinhas subcarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda a espécie de desejo. Quer dizer, elas... Jesus, tenha misericórdia dessas mulheres. Senhor. Elas estão... E depois diz, elas estão sempre aprendendo. Quer dizer, sai de uma igreja, do falso profeta Caumba, sai do Caumba, vai no Caumba, vai no Liceu Agostinho, sai do Liceu Agostinho, vai procurar, não sei o que, viaja para a Europa, vem para o TD Jack, vai para o TD Jack, volta para Clefodola, vai Joss Maia, roda, vai para o TB Joshua, vai para o TB Joshua, não, vai para o Alfa Local, vai... Aqueles que têm posse viram internacionalmente. Vai a Moçambique, no outro blasfema, aquele filho do diabo também que está lá. Vai lá também visitar o homem de Moçambique. Todos os sítios, ela conhece todos os falsos profetas. Ele conhece todos que pregam heresia. Ela menos dá ouvido à verdade. Quando está a ouvir a verdade, foge. Por quê? Porque aqui, quando começar a ouvir o evangelho, vai dizer, sai do adultério. Deixa de ser mentirosa. Amém? Siga a verdade. Fale a verdade. Seja verdadeiramente a filha de Deus. Emenda os teus caminhos. Isso corta o coração. Tem que fugir. Segue logo. Vai para onde? A coceira dos ouvidos é saciada. Já viram quando alguém vem te pôr um cotonete no ouvido até apanhar sono? É exatamente isso que eles ouvem. Aleluia. Jesus de Nazaré. Então elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. Quer dizer, passam de igreja em igreja. Você vê as mulheres que saem na Universal. Nem todas, porque como elas conhecem a verdade, acabam por sair, claro, depois vão encontrar a verdade.
Mas a maioria das mulheres das igrejas universais, igreja do poder de Deus, igreja desses falsos profetas, essas Rosários Neto, igrejas de Ismael, igreja de Eliseu, esses... Olha, vai para aquelas mulheres, tenta ver, tenta pesar o conhecimento da palavra que elas têm. Zero. E se tiver algum que vai começar a te citar capítulos, porque muitos pensam que o conhecer a Bíblia Sagrada é o citar, não, é você ter a palavra no teu coração, não é memorizar os números, não é isso. E se começar a falar alguma coisa de Deus, vai ser deturpadamente conforme o falso mestre lhe tem ensinado. Amém? Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Quer dizer, vai chegar um dia nós vamos ver isso. Amém? Pois virá tempo que não suportarão essa doutrina. Amém? Estamos a falar em 2 Timóteo 4:3. Não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos seus ouvidos. Pelo contrário, sentindo coceira nos seus ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Quer dizer, juntarão mestres a si para satisfazer a coceira dos seus ouvidos. Aqui estamos a falar numa versão diferente, mas é exatamente isso que ele está dizendo. Porque eles querem ouvir algo. Como é? Mandem a ver aquele profeta. Já vimos, faz grandes milagres. Eu já tive convite. Pessoas estão a dizer, pastor Vitor, não podias convidar o profeta fulano. Convidar quem? Convida o profeta fulano para vir pregar. Exatamente isso. É para ouvir aquilo que eles têm prazer de ouvir. Aleluia. Aquilo que eles têm prazer de ouvir. Amém? Então é isso que eles irão fazer. Glória a Deus. Onde é que estamos? Terminamos. Depois diz, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a mitos. Quer dizer, eles preferem ouvir mitos. O Senhor me disse, eu vejo na tua família, olha, eu estou a ver. Sinceramente, isso não é o Evangelho de Cristo, amados. Com o Evangelho da verdade, o bruxo nos foge. O bruxo não vai nos fugir porque você tem poder. Ele já não consegue fazer nada, tem impossibilidade. Mas, no entanto, as suas artes vão... Ele é capaz até de se converter por causa do amor que você vai dar ao vencer. Amém? Nós estamos na nova aliança, amados. Estamos na nova aliança. Filipenses 3:18. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores. Quanto a este, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago. Por que diz Deus o estômago? Quer dizer, eles procuram satisfazer os deleites da carne, comer, vestir, beber. Isso é que eles estão a perder a sua própria vida só para se deleitar a estas coisas. Querem ter casas bonitas, querem ter maçãs, empresas, querem fazer tudo que o mundo faz. Mas em troca disso ele perdeu a salvação. Perdeu aquilo que Cristo de mais precioso que ia salvar, que ia lhe dar, a vida eterna. Amém? O Deus deles é o estômago. E tem orgulho no que é vergonhoso. Eles têm orgulho nas coisas expressivas, no que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas externas, só pensam nas coisas do mundo. Por isso é que eles só te pregam o mundo. O falso profeta só prega o mundo. Ele só prega o mundo. Vais conquistar, vais ter uma boa empresa, vais ter um bom negócio. É exatamente isso que eles pregam. Amém? E não vou ser, para não ser mais longo, leia tu mesmo também 2 Pedro 2, de 1 até 22. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 até 22. E você vai entender toda esta palavra, amado. Então, firma-se na palavra de Deus, amado irmão. Continue firme no Evangelho do Senhor, porque o Senhor te ama, o Senhor quer resgatar a sua alma, o Senhor quer te fortalecer, quer te salvar. O de mais precioso que nós temos é a nossa vida. Sabe por quê? Porque se Jesus Cristo realmente quisesse que nós tivéssemos riqueza, ele não precisava ser crucificado. Aí é que você tem que entender qual é a injúria ou qual é a profanação que se comete com isso. Jesus Cristo deu a vida para salvar a vida. Se fosse só para te dar dinheiro, ele depunha Satanás. Arrancava-lhe o poder porque ele é o que criou o Criador. Destruía Satanás. Nos mandava andar segundo o judaísmo. Nos dava riqueza no mundo. Se o objetivo do Evangelho fosse isso, ele faria isso.
Jesus não foi entregar a vida para... Quer dizer, você imagina que você que pega o barro, faz o barro, pega, sei lá, o oleiro, faz um bom vaso e tal, e você vai sacrificar a tua vida por esse barro que você fez com as tuas mãos. Porque o mundo também foi feito por Deus, como um homem foi feito. Você vai sacrificar a tua vida para salvar isso. Existe algo de mais precioso que isso. Porque conforme ele fez o mundo, ele pode desfazer e fazer de novo e colocar em riqueza. É isso que a nova Jerusalém, quando virá do céu, vai ser o reino, a consumação do reino vindouro do Senhor. E nós vamos ver todas as coisas a serem consumadas ali. O reino desse mundo se submeterão como o reino do céu. Então, para ti, que também muito judaizado, eu quero lançar o desafio para que tu possas assistir. Vai à minha página do YouTube. Até a minha página é Universidade de Cristo. A página é Universidade de Cristo ou University of Christ, tanto faz. E você pode assistir os vídeos que estão lá. Eu ensino, falo sobre as questões do dízimo, falo também, já comecei a dar estudo sobre como é que se diz? O reino de céu estabelecido por Jesus Cristo versus as religiões denominacionais estabelecidas pelos homens ou constituídas pelos homens. Nós vamos falar sobre essas coisas e vamos chegar também ao ponto de trazermos alguma escatologia ali. E eu quero que você acompanhe o desafio e também os seus comentários são importantes porque erros doutrinários nós vamos cometer, um a um ali vai ser cometido, alguma coisa pode ser. Eu tenho amados que também às vezes acompanham alguns vídeos, têm colocado, vocês vão notar abertamente eles a colocarem críticas, é assim que nós funcionamos. Então, amado, siga nosso canal, o canal que temos aí, que é a Universidade de Cristo, onde tem várias pregações que falam sobre essas coisas. Então, o que Deus quer é salvar a tua alma, amado. Quer que você esteja com Ele no reino e que você possa receber esse galardão da vida eterna que Ele vem para trazer. Fuja dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos apóstolos, de todos que vêm pregando a mentira. O Evangelho é arrependimento, santidade e justiça. Arrependimento, santidade e justiça. E tudo isso entra pela porta da graça. E você só pode ir a receber a graça através da fé. E essa fé é que vai fazer com que depois de ser salvo, você vai produzir obras de fé, que são os frutos que são dignos de arrependimento. Quer dizer, você se arrependeu, então você vai se moldar aquilo que Deus tem a responsabilidade de lhe guiar, você fazer as coisas certas. Estas coisas certas que você vai fazer, elas, por mais que sejam milhares, mas não são elas que determinarão a tua salvação, a tua separação. A tua separação é determinada pelo poder de Deus, pela sua vontade, seu propósito. Agora, a entrada do reino tem a ver com a tua submissão e a tua obediência. Vamos falar mais sobre essas coisas nos próximos e se você acompanha, poderás ver que nós temos transparecido aqui ensinando a verdade para que as ovelhas de Cristo possam realmente buscar ao Senhor. Graças ao Senhor, a graça e paz a todos. Volto a reiterar as minhas saudações cordiais, dou aquele abraço santo, aquele candando. Para vocês talvez que não entendem candando, que não são angolanos, pode dizer que candando deu o abraço santo no nome do Senhor Jesus Cristo. Orem por nós. Nós também vamos orar para vocês, apesar de não conhecermos quem são, que nos seguem, que também acompanham. Nós continuaremos a orar pela Igreja de Cristo e pelos fiéis e por aqueles que estão dentro dessas comunidades profanas, desses filhos do inferno. Mas, no entanto, o Senhor, o Espírito Santo, vai conduzir essas pessoas para que sejam resgatadas e não vão se perder. Então, eu entrego tudo nas tuas mãos. Estou a orar agora. Entrego tudo nas mãos do Senhor Jesus, no nome do Eterno Criador. Graça e paz, amados. Aquele chico oração para vocês.